Fala rapaziada, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente tem conteúdo de quem vive a narração esportiva para quem quer viver dela. Eu sou Marcelo Duó, narrador esportivo da Band News FM e também da Rede TV. E este vídeo aqui é sobre autocrítica. Parece, né, pela thumb, pelo título, tal, que eu tô falando de aposentadoria, não quero aposentar ninguém, nem dar conselho para ninguém sobre quando é hora de parar. Quando eu coloquei na thumb, quando é hora de parar, eu me refiro a parar e pensar naquilo que nós estamos fazendo na nossa profissão. E nós tivemos um exemplo lindo nessas últimas horas de um cara espetacular, um dos narradores esportivos mais respeitados do Brasil, não só por aquilo que ele fez no ar, mas por aquilo que ele é fora do ar. Estou falando de J. Júnior, um cara espetacular, uma unanimidade na profissão, assim, não tem, eu não conheço ninguém que tenha isso aqui para falar do Jota como ser humano e como locutor esportivo também. Ele fez um texto no seu Facebook dizendo que está parando de vez. Ele já está há algum tempo fora do mercado, desde que ele saiu lá do Grupo Globo e teve algumas propostas aqui e ali, acabou não aceitando e depois de um tempo ele resolveu dizer que estava parando. E eu quero aproveitar o texto dele para que a gente possa extrair desse texto coisas importantes para a gente analisar o próprio trabalho, para a gente avaliar o próprio trabalho, para fazer aquilo que a gente faz na nossa Liga dos Narradores aqui. Se você não conhece, o link está na descrição para você entrar aí para a maior e melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Nosso trabalho precisa ser avaliado constantemente. Embora a gente sempre fale que narração esportiva é gosto pessoal de quem ouve, né? Estou falando do público, do torcedor, da torcedora, tal. Tecnicamente, a gente precisa também avaliar o quanto a gente está conseguindo executar aquilo que a nossa função pede para a gente. Vamos então ao texto, vamos lá. Tá aqui, ó. Quando me perguntam por que não volto a narrar, são 30 meses já, olha aí, 2 anos e meio, né? Faz tempo. Reitero que é muito importante saber a hora de parar. Primeiramente, que os convites quase desapareceram por causa do etarismo, que é uma chaga da nossa sociedade, né? Que parece que depois que o cara faz 60 anos, ele não serve mais para nada, né? E da filosofia correta de renovar o quadro de narradores. E realmente é algo que é necessário mesmo na profissão, é normal, é natural na profissão, em qualquer profissão. E na comunicação isso está mais evidente. Na narração esportiva eu acho que a gente já vive um momento de renovação muito importante. Tem uma saída dos grandes nomes tradicionais que a gente cresceu ouvindo. O Galvão saindo da televisão, ainda narra, mas saiu da televisão, da Globo. Infelizmente perdemos o Luciano, perdemos o Silvio. A gente tem alguns outros nomes ainda na ativa, Oliveira Andrade e tal. Milton Leite agora voltando ao X-Sports depois de uma passagem no Paulistão no UOL, né? Eu também estive lá. Tem a galera da minha geração começando a ganhar mais espaço, Paulo Andrade, Everaldo Marques, as mulheres chegando e tal. E tem uma molecada vindo aí, né? Que já está começando a ganhar um espaço bacana, na Cazé TV principalmente, mas em outras plataformas também, né? Então a renovação ela realmente existe. E aqui vem a parte que me interessa nesse vídeo aqui, a autoavaliação. E aí, aqui a ideia é olhar tecnicamente para o que ele está falando e trazer para a nossa realidade, sua aí, minha aqui. Depois vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, a voz. Gente, a nossa corda vocal ela é um músculo. E é como todo o corpo humano, todos os nossos músculos, depois de uma certa idade, eles enfraquecem naturalmente. Então, o vigor para gritar um gol, por exemplo, para acompanhar um jogo mais eletrizante, ele vai caindo ao longo do tempo. É lógico que isso não é exclusivo, isso não impede um narrador de trabalhar com uma idade avançada. A Fiore Gilhote narrou futebol até mais de 70 anos. A gente teve outros
Bom, o próprio Galvão, mas o Galvão já se percebe a voz, né? Que a voz realmente não é mais a mesma. O Luciano do Vale ainda tinha uma certa força para narrar quando ele estava no seu 2014, que foi 13, 14, seus últimos anos aí de vida. O Silvio ainda tinha a voz, ele não tinha outras coisas ali, mas mesmo com 80 e poucos anos, você ainda reconhecia a voz dele, e em alguns momentos mais poderosa, outros momentos menos poderosa, mas estava ali. Mas essa é uma questão importante que é biológica. Então, você tem que se adaptar a isso. O fôlego, e aqui para mim é o principal ponto, a rapidez no raciocínio. Pique para maratonas das viagens e tudo mais é uma coisa do trabalho que hoje, assim, você pode fazer, pode não fazer. Hoje em dia não se vai muito mais aos estádios como se antigamente, você faz muito off-tube, né? Então, essa é uma outra coisa. Mas o fôlego e a rapidez no raciocínio são coisas que nós, narradores, temos que prestar atenção regularmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai narrar, a gente precisa de duas coisas fundamentais, e foram essas as coisas que me levaram a praticar atividade física. Eu era absolutamente sedentário até 2022. Em 2020 eu comecei a sair na rua para andar, quando a pandemia deu uma arrefecida e tal. Eu ia na rua, andava de máscara e voltava para casa, e depois, com o tempo eu fui melhorando, voltei, aí comecei a correr, eu nunca tinha corrido e tal, e isso foi muito importante para o meu fôlego. E o fôlego é muito importante. Oxigenar bem a cabeça e ter o pique do ritmo vocal de uma transmissão. E olha, a gente fala de televisão, que tem um ritmo mais lento, e fala de um narrador que não era dessa geração mais enérgica como a nossa. O J. Júnior era um cara classudo para narrar, não se desgastava tanto, muito técnico, né? Um cara diferenciado nesse sentido, inclusive. Mas, para ele também era preciso ter fôlego, né? E esse fôlego você tem que cuidar ao longo da vida. Se você quiser ter longevidade na carreira, você precisa cuidar, praticar atividade física regularmente, para que você tenha fôlego. E você precisa também treinar a mente, porque nós somos atletas da comunicação. O narrador esportivo é um atleta da comunicação. Quanto mais você lê, quanto mais você escrever, quanto mais você manter a sua mente ativa ao longo da sua vida, ainda jovem, mais longevidade e raciocínio você vai ter com o passar do tempo. E eu não estou dizendo que o Jota não tenha, tá? Ele escreveu aqui, é uma avaliação dele. O que eu estou dizendo de uma maneira geral é que você pode ter não o mesmo raciocínio de uma pessoa de 40 anos com 70, mas o suficiente para conduzir uma transmissão. Talvez um pouco mais lentamente. Mas o que ele diz aqui é verdade. Para narrar é preciso muita rapidez de raciocínio. Por quê? Como ele diz aqui, né? Ele faz aqui. Aí vem a conclusão de que chegou a hora para ele, né? Voltando ao texto aqui. Não tenho assistido, mas recebo os comentários sobre as narrações do Galvão Bueno, que tem sido realmente motivo de muita crítica e tal. A dinâmica numa transmissão é incrível, e é mesmo. Exige muito da cabeça, exige. Você tem que acompanhar o jogo, você tem que ter informação, você tem que chamar foguete, tem gente falando com você no teu ouvido, você não sabe o que vai acontecer, porque é tudo no improviso mesmo, você tem que ter uma atenção extrema. E pro Jota, ele entende que hoje não estaria apto a desenvolver um trabalho com quase a perfeição que se exige hoje. E aqui tem outra coisa, porque antigamente você não tinha o retorno imediato. Agora você tem. Se você errar uma narração, o Twitter te denuncia na hora, né? As pessoas, você vira trending topics, as pessoas vão te criticar, vão escrever um monte de coisa que talvez você não queira ver. Como ele mesmo disse aqui, em resumo, passaria vergonha, comprometeria a jornada, a carreira dele, que é linda, e burlaria a expectativa do telespectador, porque ele é o J. Júnior, né? Além do nosso ego,
que seria violentamente agredido. E o Jota é um cara tão nobre que ele é capaz de identificar e reconhecer isso com naturalidade. Porque todos nós temos o nosso ego, a nossa vaidade. E claro que ninguém quer ficar lendo crítica, recebendo crítica. Não é só abrir o microfone e falar. Essa frase, para mim, ela é emblemática, né? Temos que ter responsabilidade e respeito a quem nos defere com a sua audiência. Passou, foi bom enquanto a mente e o físico correspondiam. E a gente precisa ter isso muito na cabeça, porque vai chegar uma hora na nossa vida que a nossa cabeça e o nosso físico não vão corresponder mais. E é natural. As coisas que a gente fala, as recomendações que a gente dá aqui é para que a gente consiga performar o melhor que a gente puder no maior tempo possível. Mas vai chegar uma hora que não vai dar. Eu acho que na realidade atual, casos como o do Fiore Gilhote, casos como até o do próprio Galvão, do Silvio, de outros narradores, né? Valdir Amaral. Nossa, tem muita gente que trabalhou muito tempo. Não sei se o Haroldo de Andrade lá no Sul também, acho que trabalhou até os 80, se não estiver enganado. Ou ainda trabalha. Eu acho que isso vai ser mais difícil, porque a exigência aumentou. Então você vai precisar ser um cara high performance mesmo durante um bom tempo, principalmente no quesito voz, fôlego e raciocínio. Porque nessas três coisas, sem elas você não consegue transmitir um jogo em alto nível. E tem muita gente chegando para narrar. O mercado, por mais que tenha se aberto, ele é restrito. E claro que a preferência do mercado vai para jovens, para nomes mais jovens, que consigam de alguma maneira atender, custando menos, com mais vigor, com mais pegada, querendo aprender, querendo se desenvolver, do que quem já está numa curva, né, da carreira que vai se encaminhar para o final. Então, esse texto do Jotinha, aliás, a quem eu mando um beijo grande, é um cara que a gente tem um carinho enorme, e uma admiração incrível pela pessoa que ele é, né? Pelo aquilo que ele demonstra fora do microfone, principalmente. E no microfone também, porque foi um dos grandes narradores da televisão brasileira. E que bom que ele consegue entender que é o momento dele parar e parar bem, de uma maneira elegante, tranquila, como um cara do tamanho dele merece. Né? E merece todas as homenagens possíveis o querido J. Júnior, que é um exemplo para todos nós, repito, no microfone, mas principalmente fora dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra gente, inscreva-se no canal, todo dia tem conteúdo, toda semana quadros fixos. Nesta quarta-feira tem aula grátis, tem o aulão do Caçapa na nossa live, às 2h30 da tarde. Eu espero você. Até lá.